É só você aceitar que a gente já divide a tela. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Me avisem aí, por favor. Olá, Oi, tudo bom? e aí, tudo bem, Karen? Tudo bom? Quanto tempo, hein? É Uau! mesmo, faz muito tempo mesmo. Tá tudo bem, graças a Deus. Eu nem sei a última vez que a gente se viu pessoalmente. Eu não lembro. Faz tanto tempo. Olha, Quando você tô estava aqui, tentando né? lembrar também, deve ter sido em alguma reunião de Azul, ou Sapo Fórum, mas eu mudei para Alemanha em Possivelmente. 2016, né? Faz tempo. Faz pouco tempo. Depois que eu mudei para cá, eu encontrei Então, só o Edu no TechEd, na Espanha, o Eduardo Chagas, né? isso, É, isso. mas acho que foi só. É, agora eu tô cuidando, né? Porque, na verdade, vocês fizeram uma entrevista no meio de um salão e eu acho que o som ficou um pouco longe. Então, não É, sei se ficou ele ruim de chegou a escutar publicar, aquela mas ficou um vez. pouco difícil de ouvir. É, É. agora vamos garantir que a gente vai conseguir captar todas as informações. Foi muito legal que quando eu compartilhei, né, que a live seria com você, muitas pessoas vieram aqui falar que, olha, o Bruno já me ajudou no Localization Forum, o Bruno já me apoiou na comunidade do SN, né, o antigo SN. É. E eu achei bem bacana de como essa, né, você, o Henrique Pinto, o Eduardo Chagas e outros profissionais, um outro Eduardo, agora esqueci o nome, o Rubia, são Uhum. pessoas que marcaram bastante essa geração, né? Que tinha uma corrente assim de compartilhar, de ajudar e como isso marcou até hoje. As pessoas ainda lembram e sentem falta desse canal, né? É. Embora a gente tenha hoje o WhatsApp Community, em função de ter mudado a carinha, as pessoas acabam perdendo um pouco o vínculo, né? É verdade, é verdade. E o que eu queria, assim, então, que você contasse, né? Porque você é uma pessoa que mudou bastante de soluções dentro da SAP, né? Mudei. E todas elas marcaram de alguma forma. Minha referência, por exemplo, você além de NFE, é também TDF, que você que me inspirou, inclusive, a começar. A gente quer saber o que você está fazendo aí na Alemanha, quais são os novos desafios, o que você pode contar aí pra gente, como você Olha, foi parar aí. tem bastante história para contar, não sei quanto tempo a gente tem hoje. Mas eu tava pensando mesmo, né? Quando você me perguntou sobre o que que a gente podia conversar e tal, aí eu fiquei pensando, mas tem tanto assunto para conversar É que eu nem verdade. sei sobre o que, mas eu acho que talvez seja legal, o pessoal deva estar um pouco curioso de talvez um pouco das origens desses produtos, né? Da nota fiscal eletrônica, do TDF, Boa. porque realmente são produtos que marcaram bastante o mercado brasileiro e talvez algumas curiosidades além do conhecimento técnico sejam interessantes também. Eu imaginei que talvez algumas pessoas queiram também saber como é uma carreira dentro da SAP, também questão de morar fora, né? Ter relocado para outro país. Então, não sei, a gente vai conversando, vamos vendo o que que, Que o que, que pessoal vai vai sair. perguntando, também vai interagindo. Vamos ver o que o pessoal Bruno, está me curioso para conta do que saber. você está fazendo hoje, Bruno. Eu estou curiosa, como é que você foi parar? Porque, assim, até então você estava ligado muito com soluções aqui no Brasil, né? Uma É, referência até hoje. E aí, do nada, assim, você acabou nos largando, nos abandonando, foi para a Alemanha para trabalhar lá. O que você está fazendo hoje, se você pode aí compartilhar com a gente, para começar posso, nosso posso. bate-papo? Hoje eu trabalho num produto da SAP novo que chama SAP Graph, né? Não tem nada a ver com localização, é bem diferente, ele é até mais técnico, vamos dizer assim. É, se vocês quiserem conhecer, é só entrar no site graph.sap, graph.sap. E basicamente o produto, ele é uma... A gente está criando uma API única para Uhum. acessar qualquer objeto de negócio, por exemplo, uma ordem de venda, uma ordem de compra, parceiro de negócio, quotation, ou seja, todos os documentos que os clientes têm nos sistemas SAP, tanto o S4, quanto o C4C, quanto o SuccessFactors, quanto Concur, ou seja, todos os produtos da SAP vão poder ser acessados de uma única API
para, por exemplo, construir aplicações novas, seja um aplicativo mobile, ou seja um aplicativo Fiori no Cloud Platform, ou seja, em uma integração com um sistema legado qualquer, tudo através de uma API única. Então é isso que eu estou fazendo hoje. Eu estou agora num papel menos técnico, apesar do produto ser bem técnico, né? Eu estou num papel Sim. de program lead, seria gerente de programa, né? Mas isso é recente, isso é desde... Eu comecei nesse projeto acho que foi fevereiro desse ano. Uhum. Mas a minha mudança para a Alemanha, ela tem a ver com a localização também, que eu estava... Na verdade, a minha mudança para a Alemanha começou por causa da nota fiscal eletrônica, porque na época que a gente Olha. estava fazendo a nota fiscal eletrônica, até hoje, né, o time do GRC, ele é aqui na Alemanha, né? Uhum. E então, praticamente a cada 3 meses, eu vinha para a Alemanha para trazer os requerimentos novos para o time de desenvolvimento. Até a Cláudia Wada, que acho que está aqui hoje também, também fez bastante essa viagem a cada 3 meses. Não lembro quantas vezes a Cláudia veio comigo, mas bastante também. E aos poucos eu fui me apaixonando pela Alemanha, assim. Quando eu cheguei, eu já Olha. gostei de primeira. A primeira vez que eu pisei aqui em 2007, na verdade, quando eu ainda estava no suporte. Eu gostei muito, aí eu Uhum. comecei a vir frequentemente por causa da nota fiscal eletrônica. Fui me apaixonando cada vez mais pela Alemanha. Até que em 2015... Não, 2015 que eu estava fazendo o TDF, eu resolvi me aplicar para um programa da SAP que chama Fellowship, que você tem a oportunidade Uhum. de trabalhar num projeto temporário e depois voltar para o time que você estava para adquirir conhecimentos novos, ter um intercâmbio maior entre os departamentos. E aí eu vim e fiquei 6 meses aqui na Alemanha, 5 meses. Aqui na Alemanha, lá em Potsdam, que é perto de Berlim, né? Que a gente tem o Innovation Center lá em Potsdam. E aí, naquela época, foi que eu percebi que eu realmente queria vir para a Alemanha, que eu queria vir e ficar aqui, que seria uma experiência legal morar aqui um tempo. Aí eu fiz esse projeto temporário, que foi uma demo para o Hasso Plattner no Tech. Não, foi para o Sapphire de 2015, né? E aí em Uhum. 2016, aí logo que eu voltei para o Brasil, acho que foi final de 2015. Não, eu fiquei até junho de 2015, julho de 2015 na Alemanha, voltei para o Brasil. Aí eu já me apliquei para uma vaga aqui na Alemanha, na localização, que foi quando eu saí do TDF efetivamente e comecei a fazer a relocalização do S4HANA para o cloud, né, para o public cloud. Então eu mudei para cá por causa da localização, mas já não localização Brasil, mas eu estava Uhum. coordenando a localização como um todo do S4HANA Cloud, da parte de configuração dos países. Então foi assim que eu vim parar aqui. Foi uma Nossa. oportunidade única. A empresa pagou a minha relocação, né? Então não tive custo nenhum para vir para cá e foi uma oportunidade única que eu peguei, aproveitei e vim. E estou aqui até hoje e não tenho planos de voltar para Só o 4 Brasil. anos. 4 anos, é. O que que você gostou mais? Acho que foi da cerveja, né? Sem dúvida, a cerveja é uma das coisas que prende a gente aqui. Olha, Ai, assim, ai, a ai. Eu maior acho que não, porque motivação você emagreceu bastante, eu achei, hein? Você tá bem magrinho, perto da última vez que eu vi. ano passado eu Achei. comecei um programa mais sério de reeducação alimentar e exercício que eu perdi bastante peso. Agora com a É, pandemia eu já ganhei um monte de volta. A academia é fechada, né? Não dá para ir aqui, é então difícil. é difícil manter. Assim, o que eu mais gosto da Alemanha, que me faz ficar aqui também, bom, uma é
educação para os meus filhos, né? Eu tenho dois filhos pequenos, uma filhinha e um filhinho, que tem... Uhum. Minha filha tem 7 e meu filho vai fazer 5 em fevereiro. Então, um dos maiores motivadores para eu vir para cá foi justamente investir na educação deles, né? Mas em segundo lugar também a segurança, né? Segurança pública. Sim. Para você poder ir em qualquer lugar aqui, qualquer hora do dia e da noite, sabe? As crianças poderem brincar sozinhas aqui na rua, no parquinho aqui atrás, e ir andando para a escola sozinhas. Ah, isso é importante. É Sim. uma, Bom. é uma coisa, é uma tranquilidade que não tem preço, assim. E também a Ah, que situação bom. econômica política do Brasil naquela época, eu estava bem Dá satisfeito, mais né? crítica, né? Então também foi uma coisa que me motivou bastante realmente a sair do Brasil. Mas Entendi. amo muito o Bacana. Fico Brasil ainda feliz de como ver que meu você está bem. país. É, graças a Deus tá tudo bem. Então, Bruno, para a gente começar assim nosso bate-papo, o que você poderia, assim, porque a gente vai falar de NFE, TDF, enfim, mas eu queria que tu compartilhasse o que tu acha interessante compartilhar com o pessoal a questão da NFE, né? Eu tive uma conversinha com a Cláudia, acho que você também participou, que a gente está falando de uma nova solução, né? Você se envolveu bastante com a solução on-premise. E aí agora a SAP, né, com a questão da onda, Cloud First, enfim, é uma tendência, né, que as soluções sejam na nuvem. É. E a gente estava discutindo aqui, falando um pouco dessa solução e de como falta profissionais com conhecimento de document aqui no Brasil, principalmente. Uhum. Inclusive, teve no dia 10 de dezembro um evento só para parceiros de treinamento gratuito que a SAP providenciou e alguns profissionais puderam participar. Isso eu achei bem bacana, Muito sabe? Então, bom. a gente vê como a solução está evoluindo e tá vendo novos desafios, né? Isso que eu acho bacana de trabalhar com a área fiscal, É. é a questão, assim, o que eu vejo dos profissionais, né? Até eu trago profissionais inspiradores, né? Que são referências no mercado para falar sobre isso, mas o que eu tenho percebido é que o pessoal fica muito na caixinha daquilo que ela conhece, né? Por exemplo, muitos Uhum. profissionais provavelmente têm muita experiência na NFO on-premise. E aí surge algo novo, elas só vão se preocupar quando aquele novo vira tendência, vira uma necessidade, É. né? É. Um, eu vejo É, essa hoje em dia não dá sensibilidade, assim, mais então o para que ficar você queria esperando, compartilhar né? com a gente da solução? É. Eu acho uma das coisas que me fez ficar tanto tempo na localização e que me faz gostar muito do assunto, quando a gente fala, claro, da SAP, né, de software, é que os profissionais dessa área têm que estar numa intersecção muito difícil, que tem que saber muito da parte funcional e legislação e requerimento de negócio, mas também tem que Uhum. ter um entendimento técnico das coisas. Não dá para ficar só de um lado ou só do outro, né? Tem que ter um domínio muito bom dos dois lados. E isso é um desafio grande, né? Não é, normalmente as pessoas têm essa tendência de ir mais para um lado ou mais para o outro, mas tanto a NFE, na verdade isso começou no Brasil justamente na a NFE trazendo a tecnologia para a área fiscal, né? Então foi o governo adotando novas tecnologias na época, que é web services, XML, comunicação online, né? Numa área tão Uhum. tradicional, tão rígida quanto a área fiscal. Então, o governo trouxe essa tendência para as empresas que gerou essa demanda desse tipo de profissional no Brasil, né? E é um desafio, como eu disse, é um skill set difícil de achar. Então, É. assim, a primeira dica que eu sempre dou para o pessoal é não tenha medo nem de uma área nem de uma outra. Se você é técnico, se você é mais técnico, desenvolvedor, tem mais afinidade com software, não tenha medo de se aprofundar mais nas questões tributárias, de processo de negócio, né? Entender a fundo o requerimento e por que as coisas são desse jeito e não só aceitar, não só ficar esperando vir a especificação para desenvolver alguma coisa, né? Mas realmente ir a Uhum. fundo. E vice-versa também, né? O cara que é funcional, ó, a profissional também que é funcional, tem que ter afinidade do que é técnico, porque são soluções fundamentalmente tecnológicas, né?
O TDF também é É. assim, né? O TDF introduziu HANA, né? Que é trazendo a maior parte da lógica para a camada do banco de dados e não só para a camada da aplicação, né? Então eu sempre vejo às vezes você dando as dicas de estudar lá CDS views, etc. É exatamente isso. Tem que entender os dois lados, como a coisa funciona ponta a ponta, para ser um profissional completo, né? É. Então a Isso faz primeira, bastante acho que a dica diferença. mais importante que eu daria é isso: não tenha medo de realmente se colocar nessa intersecção entre o técnico e o funcional e realmente entender a fundo Uhum. os dois. Ah, mas engraçado, Entendi. uma coisa que eu estava refletindo quando eu assisti as outras lives que você fez com o Bellini, com o Renan, com o Moura, com a Cláudia, e uma coisa que me deixou muito feliz até é que eu vi o quanto os profissionais da SAP têm essa obsessão por satisfazer o cliente, sabe? Por ouvir as empresas, ouvir qual é a necessidade, o que que eles realmente estão precisando e realmente se Uhum. esforçar em fazer o melhor produto possível para os clientes, né? E eu acho que esse espírito com que os produtos são construídos, eles realmente acabam indo para o resto do mercado, né? Quando a gente vai para as reuniões de Azug, vai fazer esses knowledge transfers, etc. Esse essa obsessão por querer fazer as coisas bem, direito, ir no detalhe, também entender tudo a fundo, acaba transbordando para o resto do mercado, né? Então eu acho que esse é uma área muito legal de se trabalhar, porque exige muito do profissional, mas ao mesmo Uhum. tempo dá essa oportunidade de alcançar resultados muito, muito legais também para a empresa, né? Ah, então, assim, deu uma saudade de verdade ouvir de novo essas lives e voltar um pouco no assunto, porque é realmente uma área especial, eu tenho saudades. É bom assim, assim, eu vou te falar que quando eu conheço a Claudinha, conheço o Juliano, os meninos, né, tudo, mas assim, num contexto profissional, né? E aí, quando eu convidei eles, eu fiquei assim, nossa, o quanto a gente vai conseguir deslanchar alguns temas, alguns assuntos, né, enfim. E olha, foi muito esclarecedor e isso demonstra, assim, quanto, né, todo o time da SAP em geral, ela tem essa preocupação de esclarecer, de trazer informações, de compartilhar, né, então isso transcende as ferramentas oficiais da SAP, que seria uma reunião na Azul, que seria um SAP Community, né, enfim, ou eventos oficiais da SAP. Então, eu fiquei bem surpresa, assim, eu até achei, fiquei preocupada. Eu sempre sou aquela pessoa, sabe, Bruno, que uma coisa que eu aprendi, e aprendi com grandes profissionais como você, é que algumas vezes a gente tem que ter coragem, né? Tipo assim, o não a gente já tem, né? Então, quando eu convidei, eu fiquei assim, será que eles vão aceitar? Poxa, eu não tenho tantos seguidores, eu não sou uma pessoa tão influente aqui no Instagram, mas é um canal que eu acho bacana de conversar. E olha quantas pessoas bacanas eu consegui convidar para vir aqui e quantas coisas eu aprendi, né? E quantas coisas as pessoas que estiveram aqui com a gente também aprenderam e que vão estar aprendendo hoje também. Então, essa questão de estar sempre aberto, né, a conhecer coisas novas, a se desafiar, como você mesmo falou, né, de transcender o que é a zona de conforto, que para mim seria o funcional, aprender alguma coisa mais técnica, e a gente acaba aprendendo pelos erros, né, a gente não só acerta, só acertar seria a zona de conforto. O quanto isso é bacana, e muito mais do que isso, Bruno, como eu percebi, assim, que como ter bons relacionamentos e conhecer as pessoas certas também fazem a diferença, né? Faz toda a Eu acho que isso é diferença, uma é questão verdade. muito importante. É. Mas assim, eu queria trazer um assunto aqui que eu lembro que você comentou e eu fiquei assim, nossa, eu nunca soube que era isso. Por exemplo, assim, ó, a SAP tem um probleminha com o nome dos produtos, tá? Até porque às vezes ela quer colocar um nome extenso em inglês, né? Ou, enfim, e as pessoas acabam criando nicknames. Uhum. Como é o caso da NFE. A NFE todo mundo ainda hoje conhece como GRC. E eu lembro que teve um SAP Sidetrack em São Paulo que você explicou a origem desse nome. E eu queria que você, de repente, se você não se importar, de comentar essa história, que eu achei bem interessante de como surgiu. E eu acho que é legal as pessoas terem. As pessoas se interessam por essa questão de como surgem soluções, enfim, que explica um pouco a questão do nome. Se puder Uhum. falar aqui pra gente.
A história da NFE como um todo, como produto, foi muito interessante, né? Eu não participei do desenvolvimento desde o começo, porque quando a NFE começou, eu estava trabalhando no suporte, né? Até eu estava Uhum. tava lembrando esses dias que eu estava lá monitorando a fila da localização, né, do suporte da SAP, e aí veio uma mensagem, eu não lembro agora se foi da Volkswagen, foi de um dos pilotos do governo que foram as primeiras empresas a emitir nota fiscal eletrônica. E aí era a usuária de MM falando assim, ó, eu fiz uma compra do fornecedor X e ele me mandou esse arquivo aqui me dizendo que isso é nota fiscal e que era propor no sistema SAP. É verdade isso? O que que é isso? E anexou o XML uma das primeiras notas fiscais eletrônicas, né? E aí a mensagem caiu para mim, eu não sabia de nada também o que que era aquilo e tal. E na época, o time Olha da só. localização nem era um Uhum. time oficial, vamos dizer assim, da SAP Brasil. Tinha um time que chamava Localization Link, que tinha também profissionais que acho que muita gente conhece, que nem a Cris Hand, a Elaine Hiromi, enfim, um monte que foram as nossas mestres, os nossos mestres. Aí eu chamei a Cris Hand e falei, Cris, o cliente abriu esse chamado aqui falando uma tal de nota fiscal eletrônica, mandou um arquivo XML, você sabe o que está acontecendo, o que, que é isso? Aí a Cris me falou, nossa, Bruno, eu acho que você é o primeiro consultor SAP a abrir um XML, que isso a gente está discutindo Uau! com o governo agora, acabou de começar e tal. Então, nessa época eu estava no suporte, lembrei disso. Aí a SAP Brasil começou a criar um business case para a SAP lá na Alemanha desenvolver um produto para poder posicionar no mercado, né? Nessa época os parceiros já estavam começando a desenvolver as consultorias, né? Estavam começando Uhum. a desenvolver soluções. E aí o Bruno Guzuco, que eu acho que também muita gente deve conhecer, começou a fazer esse business case para o pessoal da Alemanha desenvolver uma solução standard da SAP para posicionar no mercado. E aí ele teve vários nãos, vários times, inclusive o time que hoje é o Olha. Globalization Services, na época não tinha capacidade para fazer e tal. E o único time que tinha capacidade e teve também interesse de fazer foi esse time do GRC, que é Governance, Risk and Compliance. Então é o time que faz o Process Control, Risk Management e outros produtos de compliance, né? E eles foram os únicos que tinham capacidade, que quiseram investir para desenvolver o produto e de uma certa forma está relacionado com compliance, né? Que no Brasil Uhum. compliance é muito mais voltado à área fiscal do que a processos É internos, verdade. enfim. E aí, por causa do processo de nomenclatura da SAP, tinha que ter GRC no nome, porque o time oficialmente que estava desenvolvendo era o GRC. E aí, no meio tempo, teve até uma confusão, uma época que a SAP comprou uma outra empresa chamada Business Objects, que eu acho que também até hoje é conhecida porque fazia parte de BI. E aí eu lembro que um dos Sim. primeiros nomes foi SAP Business Object GRC Nota Fiscal Eletrônica Nossa. for Brasil 1.0. Esse era o nome oficial do Nossa, produto. que nome longo! Aí todo mundo assim, mas Business Objects, o que que Business Objects tem a ver com nota fiscal eletrônica, GRC, o que que é isso? Foi uma confusão danada. Então por isso que acabou ficando o apelido só de GRC NFE, né? Mas é incrível, o processo de criar nome de qualquer produto na SAP é uma burocracia assim, às vezes da novela. E olha, eu acho que é pior, acho que assim, o que eu acho que é complicado é quando o nome não pega, né? Que É, a gente acaba criando, né? A gente acaba lembrando, pegando outro nome que é mais simples ou que acaba remetendo ao produto. o próprio CDF E também teve uma mudança de nome no meio do caminho, né? Eu não sei se ainda hoje no sistema os objetos são TMF, mas quando a são gente ainda. são MF. ainda, né? É.
Então, porque o nome original do projeto interno, vamos dizer assim, era TMF, era Tax Management Framework. Mas aí, quando a gente começou o processo de comercialização para dar o nome oficial, aí não deixaram a gente usar o management. E aí falaram, não, vocês têm que arrumar alguma outra palavra, não pode ser management. Mas todo mundo, a gente já está fazendo apresentação, já tem material, já os objetos e sistemas são tudo management. Aí os caras tem um departamento nessa pessoa para cuidar de nomenclatura. Só não pode ser Nossa, management, tem que ser outra coisa. Aí o Knut pensou, propôs declaration, e aí a gente acabou ficando Tax Declaration Framework. entendi. Esse nome é que assim, a gente acaba falando de TDF, que é mais fácil, né? Mas tendo uma solução no Brasil, né? Encurtando também, imagina tu dar um nome longo, né, para a solução, enfim. A gente teve até uma solução, foi uma conversa muito bacana que eu tive com o Juliano, né? Eu estava assim me remoendo, quem eu convido na SAP? Se vou convidar o cara que anunciou o nome, a diferença do nome do TDF, né? Que a gente teve um período ali que o TDF se chamou CR, deu uma maior confusão aqui no mercado e foi bem esclarecedora a live com ele, né? Explicando. Porque assim, quando você posiciona um produto e ele já está posicionado, quando muda de nome, o pessoal já pensa, é outro produto, né? É outra solução, o que eu faço? E aí acaba, às vezes, nem sempre etc, acaba. etc. Ainda mais aqui no Brasil, o pessoal fica muito preocupado, porque tem essa questão do ECC, né? A gente vai ter que migrar para a S/4HANA, então o pessoal deixa para a última hora, imagina uma outra solução fiscal também, que algumas a recém estão implementando, então já é um certo desconforto também, que foi, no caso, resolvido, e a gente falou bastante coisas em relação a isso na live. É que é complicado, né? Falando de soluções assim, e eu entendo isso do lado da SAP, é que às vezes tem uma solução que tem que atender, e eu acho que é um desafio, atender dois direcionamentos, né? O ECC, para quem muitas empresas adquiriram, e atender agora as novas tecnologias, né, que estão associadas ao S/4HANA, as mudanças que estão acontecendo, né? Então, esse é um desafio grande, enfim. Esse é o nosso, vamos dizer assim, uma das nossas vantagens, né? E também, ao mesmo tempo, é um dos nossos calos, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer avançar e lançar versões novas e revolucionar o software, porque o ciclo de vida do software hoje em dia é muito curto, você precisa estar inovando o tempo todo, senão você perde para a concorrência, né? Mas ao mesmo tempo a SAP é uma empresa que quer garantir a qualidade dos produtos por um longo tempo, porque a gente sabe que os clientes investem muito dinheiro para fazer o projeto de implementação, aquisição de licença, etc. Então a gente sempre pensa no suporte a longo prazo. E são duas coisas que são um pouco paradoxais, né? Agora, pensando em cloud, vai ficar mais fácil, e até uma das coisas que a Cláudia comentou bastante, né, quando ela estava falando da NFE Cloud, porque no cloud os clientes não precisam se preocupar mais tanto com esse ciclo de vida do software, né? Porque a gente vai estar se encarregando de garantir que tudo funcione bem e independente de qual versão do software a gente está lançando. Mas como a gente está nessa transição híbrida entre on-premise e cloud, é realmente um desafio. E aí esses conflitos de portfólio, de pega esse produto, agora tem que ser cloud, tem que juntar com esse outro produto e tal. Por ser uma empresa global e grande, né, com um portfólio grande, a gente tem, às vezes, esses percalços no meio do caminho. Mas o importante é que tudo continua funcionando bem dentro do prazo da manutenção, né? E é bom para os consultores também, né? Na verdade, assim, a gente vai fazendo uma tentativa, né? À medida que a gente, por exemplo, lá no cliente Botão, à medida que a gente vai vendo algumas oportunidades de fazer, dar outras soluções que não só o desenvolvimento pura e simplesmente, ainda mais com esse forgando até alguns campos disponíveis lá, né? Por que não? Eu sempre vou tentando abrir o chamado, enfim, ouvindo também, né, os argumentos do time e vendo se é possível ou não. Enfim, a gente vai se ajudando, né? Acho que, na verdade, a consultoria, na verdade, o consultor tem que
de certa forma, ser uma interface de facilitador do entendimento para que o time possa verificar se ele pode aderir àquela solução no produto ou não, né? É. Então, a gente vai trabalhando aí e discutindo alguns pontos, né? Porque já Sempre na Zug trabalhando já é mais junto. um É. direcionamento de voz do cliente, né? Então, é um caminho que a gente poderia, né, seguir, teria que ser o É. cliente, enfim. Ó, surgiu uma pergunta, o pessoal estava muito envergonhado, ó. Uma consultoria informou que o TDF seria englobado ao S4HANA, ou seja, estaria toda a solução no S4HANA. Procede? O Adalberto está perguntando aqui. Acho que isso vai um pouco para aquela outra live que você fez, acho que foi com o É, Bellini, né? Que ele explicou do ACR. é, eu ia Então, sugerir Adalberto, isso. eu Então, Adalberto, sugiro voltar na live que a Karen fez com o Bellini, Juliano. com o Juliano Bellini, porque lá ele explica direitinho o que seria esse TDF dentro do S4HANA, que eu acho que é o ACR, que você deve ter ouvido falar. Eu não vou me Isso arriscar aqui mesmo. porque faz tempo que eu não estou envolvido nessas discussões. Só fui acompanhando assim o que foi acontecendo resumidamente. Então, eu não sei, eu não tenho todos os detalhes, mas acho que é Mas, isso. ô Bruno, pegando o gancho desse tema, tá? Que eu acho que de repente você acredita, não, você pode contribuir bastante, é o seguinte, assim, o que eu percebo, né? A gente estava falando da questão de transcender o que é funcional para técnico, técnico para funcional e vice-versa. O ACR veio como uma oportunidade, né? A gente conversou Uhum. lá com o Juliano, tem algumas diferenças em relação à solução do PDF, mas o ACR é uma solução que ele pode ser implementado em outros países, ou seja, dá uma Isso, oportunidade de você conhecer a solução de trabalhar não só para o Brasil, mas para outros lugares do mundo, né? Onde a exatamente. SAP tem a solução. Só que aí o que eu estava conversando com o Rodolfo, né, que é o desenvolvedor da solução TDF e ACR, ele deu umas dicas muito bacanas aqui. Eu fiquei de fazer um post, não fiz ainda, eu sei, mas eu quero fazer um post dos principais comentários das lives. Que ele falou foi o seguinte: que o que fez diferença na carreira dele foi inglês, Uhum. conhecer processo, né, que ele falou, e inclusive de fazer alguns cursos de certificação, depois que ele entendeu mais o processo, e também deu a sugestão também dos treinamentos gratuitos oferecidos para a SAP, para que a gente tenha o primeiro entendimento da solução, que é pela OpenSAP. Né? Então, eu Exatamente. queria, né, ratificar o que o Rodolfo falou, né, dado a sua experiência, né, o que foi importante, o que fez. Claro, você teve todo sucesso, né, trabalhando com soluções do Brasil, mas que outros diferenciais tiveram na sua carreira que te deram a possibilidade de hoje estar aí na Alemanha, 4 anos, feliz da vida, né, com você e seus filhos. É, não, em inglês eu acho que não precisa nem comentar muito, né? Hoje em dia pode ser que seja só um projeto no Brasil, mas com certeza vai ter algum parceiro ou a própria empresa vai ter gente de fora. E com tudo, agora, especialmente na pandemia, que tudo ficou virtual, a tendência é que tenha ainda mais essa convergência de times internacionais, né? Não só no Brasil. Uhum. Então, assim, não preciso nem comentar a importância do inglês. É literalmente essencial para qualquer profissional. Mas a segunda, bom, eu dei já aquela dica no começo dessa intersecção entre técnico e funcional, realmente entender os dois lados da moeda, porque uma coisa não existe sem a outra, né? Uhum. Então, ficar curioso em sempre aprender e ir além do óbvio, tanto na parte técnica quanto na parte funcional de processo. Assim, para os técnicos, a minha dica é vai sentar do lado do usuário. E não é figurativo. É literalmente vai sentar lá do lado dele. Os momentos em que eu mais aprendi na minha carreira, assim, foi justamente sentando do lado do usuário, vendo qual era a dificuldade, vendo, né, o que estava sendo ali empecilho e o que estava funcionando bem, para sentir essa dor de perto, para entender como tecnicamente resolver as coisas. E Uhum. para quem é funcional, para quem é usuário, key user, funcional, consultor, vai conversar com o pessoal de ABAP, vai conversar com o pessoal de desenvolvimento, de banco, vai entender por que o relatório demora para rodar. Não adianta só também ficar reclamando, por que demora tanto? Vai entender o que está acontecendo por trás, né? O volume de dados, o quanto uma transação gera de dados, etc.
E agora em cloud, então, nem se fala, né? Mais do que nunca é preciso entender como as coisas se conectam e se falam para você ter também uma boa solução técnica para o seu problema de processo, né? Então, essa é a segunda dica, assim, não tenha medo de cruzar essa barreira entre técnica e funcional. E, assim, em termos de atitude, até uma das coisas que eu gosto muito que você faz bastante é isso, de estimular as pessoas a aprenderem sempre, não se acomodar num conhecimento e só aplicar aquela receitinha de bolo durante 10 anos, né? Realmente ir lá e aprender as coisas novas, não ter medo de aprender um produto novo, por exemplo, sair da, sei lá, hoje se você é consultor nota fiscal e quer se tornar um consultor TDF, vai fazer um curso, vai aprender, investe. Eu acho que não tem investimento financeiro melhor do que em conhecimento, né? Seja para profissional ou para satisfação pessoal também, né? Eu não lembro quem que falou agora, se fosse assim, mas, poxa vida, você investe tanto. Não falou para mim, né? Eu ouvi a pessoa falando. Você investe tanto em roupa, carro, né? Sei lá, academia, etc., e não investe nada em conhecimento, em aprender, né? Em se melhorar. E conhecimento é uma coisa que a gente leva para o resto da vida, né? Então, sempre ter esse espírito de querer aprender, de buscar as informações, de não ficar sentado esperando as coisas caírem no colo. Eu acho que também é essencial para qualquer profissional, mas especialmente para consultores de localização, que é uma área que está É, sempre mudando, né? O governo não sossega um sim, minuto, então. isso é verdade. E é É, curioso, né, Bruno, que agora, assim, em função do aceleramento, né, acelerou muito a questão do processo digital, né, da gente estar todo mundo em sua casa, e a gente tem tantos recursos online de informação, inclusive, né, é, que você pode consumir de N maneiras, você pode estar dirigindo, você pode estar cozinhando, ouvindo alguma coisa, enfim. E, e até eu falo, pessoal, se não me fala que você não tem tempo. tempo a E, gente na verdade, arruma, tempo é uma coisa que a gente organiza, né? Então, é total. uma questão de prioridade, sim, na verdade. É exatamente isso, é prioridade. Você tem que colocar. Foi, para mim, para eu emagrecer foi assim também. Eu sempre achava que eu não tinha tempo, que eu não tinha tempo, que eu não tinha tempo, até que eu entendi que eu tinha que colocar no meu calendário aquele horário que eu ia fazer exercício. E quando vinha reunião que Sim. tinha conflito, eu negava a reunião. Então, assim, é questão de disciplina, prioridade do que é mais importante para você. Exatamente. Mas isso eu falei aqui, sabe, esses dias, né, que um colega falou que eu comprava tempo, né? Nossa, você vai fazer tanta coisa, você compra tempo, senão coloca tudo na agenda. É, Porque uma coisa que eu sei que, assim, se a gente não coloca na agenda, a gente fica... Primeiro, que dá aquela impressão que você não fez nada no dia. E segundo, que a gente mesmo se boicota para não fazer. Né? Ou você não está exatamente. com tempo, ou você está com preguiça, ou você achou uma outra coisa mais importante para fazer, ou os ladrões de tempo, né? Que as próprias redes sociais, que de alguma forma elas consomem um tempo considerável da gente. É, Então, para mim, uma estratégia que deu muito certo, sabe? Eu não, às vezes, algumas coisas eu não vou conseguir fazer 100%. Por exemplo, olha que baita oportunidade que todos nós tivemos de participar do evento do TechEd online e gratuito. Né? Até então não tinha isso, tem que pagar muito dinheiro, tem é, que ir até o lugar, né? Tem exatamente. toda a disponibilidade. E eu fui interagir, porque assim, a melhor forma de eu aprender é trocando ideias. Assim, só absorver, assim, eu aprendo. Mas se eu tiver que discutir com alguém, eu vou aprender muito mais. Fui Sempre no melhor. grupo de PDF para tentar discutir, olha que legal tal coisa. Ninguém estava assistindo, sabe? E aí, assim, às vezes eu tenho vontade de obrigar a pessoa a participar, assistir. Porque aquilo que é bom, imagina só, quando eu comecei a fazer exercício físico, que é uma coisa mais fácil da gente assimilar, eu queria que todo mundo fizesse, eu queria que meu marido fizesse, porque eu disse assim, olha, você tira o estresse, você começa o dia com outra energia, não tem mau humor, não tem nada que, sabe? Não sei, eu Quando você gosto de fazer sente na exercício mais pele o cedo, parece que benefício transforma. daquilo, né? É, Exato. Só que você não consegue forçar as pessoas, é muito difícil engajar, porque o que te engaja é teu interesse. é, Primeiro start de começar. Mas eu tento, né? Às vezes eu acho que cada um vai fazendo um pouquinho do que pode.
acaba influenciando algumas pessoas, né? Enfim, às É. vezes, assim, todo mundo sabe que tem que estudar, todo mundo sabe que o inglês é básico, mas, infelizmente, o que está acontecendo agora, sabe, Bruno, aqui no Brasil? As vagas de TDF, inclusive, elas estão vindo com requisito de que inglês Uhum, fluente, uhum. né? E as pessoas às vezes são muito boas tecnicamente, mas ela tem que inglês me viro. Eu fiz uma enquete aqui, inclusive, no Instagram, e as pessoas. E eu botei de propósito, porque brasileiro gosta de dizer que não. Né? Ele acha o termo, não é que eu não sei, eu me viro, né? Aquela coisa. E todo mundo colocou, a maioria colocou, todo mundo não, a maioria colocou essa posição. Porque a gente tem mania de dar um jeito para as coisas, né? E aí o que Hum. acontece? Em inglês você não aprende da noite pro dia. Não, Então, não tem essa como dar vaga foi bem jeito. Ou você difícil de sabe ou não colocar. sabe. É. Exatamente. E eu Até, vejo várias oportunidades no mercado vindo com essa, né, é, pré-requisito. O eu lembrei aqui que, que que você quando a fala? gente começou o TDF, quando a gente começou o Uhum. projeto, a gente abriu vaga no time de gerente de produto, né? E aí teve uma entrevista que a pessoa estava indo muito bem, tinha bastante conhecimento de localização, tanto de sistema quanto funcional, etc, etc. A entrevista estava indo super bem, e aí eu mudei para o inglês. Eu troquei sem avisar, eu troquei para inglês, comecei a falar inglês, e aí a pessoa, eu fiquei até mal depois, porque a pessoa começou a chorar, porque ela Ah, que entrou em horror! desespero e falou assim: Bruno, eu entendi tudo que você falou, mas eu não consigo falar. E eu sei que eu sou ótima para essa vaga, mas eu não tenho inglês. E aí aquilo me marcou muito, porque eu fiz a pessoa chorar, fiquei mal depois. Eu não esperava, Mas para ela deve ter marcado muito também, para a pessoa deve marcou ter porque marcado ela muito perdeu a também. oportunidade mesmo. Não Yeah. perdeu a vaga. E porque a gente percebe quando a oportunidade é para gente, assim, sabe? Aí por um requisito não vai. É. E uma outra coisa, sabe, Bruno, que eu percebi, assim, é que até então era muito distante, né, dos consultores fiscais, como eu, algumas soluções tecnológicas da SAP, né? Uhum. Então, hoje a gente fala muito de machine learning, fala de IoT, né, fala de Fiori, né, que é uma coisa já mais antiga, e até então isso não afetava a nossa bolha, digamos assim, Uhum. que a gente vive, de certa forma, numa bolha. Então a É. gente fica sempre naquela coisa, só tem que saber legislação, processo, né, e tô ótimo. E hoje não, né? Hoje você precisa, de certa forma, entender de RPA, por exemplo, para estar Uhum. relevante no mercado e poder trabalhar com soluções que agregam mais valor ao cliente. Ele vai estar Sim. procurando essas novas tecnologias. E eu Uhum. vejo que isso ainda é um desafio e acaba ficando na mão de quem é, né? Assim que eu estou observando. Nas mãos dos técnicos que, inclusive, querem aprender o TDF. Porque, assim, Uhum. de certa forma, cá entre nós, configurar o TDF não é difícil, Uhum. né? O É, que é difícil daqui a pouco você interpretar uma calculation view, porque fazer as exatamente. configurações é simples. É. E fazer com Então, que os eu dados vejo venham assim, certos lá do RP também, né? exato. Mas o pessoal ainda acha que tem que abrir do chamado para ter uma nota que vai corrigir aquele erro, que era erro de processo. Porque uma coisa que eu queria que tu trouxesse aqui para a gente para conversar, que eu acho legal, e que é ainda subutilizado, na minha opinião, é as melhorias do RP, que foi uma das Ah, primeiras entregas do PDF, que o é. pessoal ignora porque acha que isso é coisa de SD e MM. Não, Então, não. se puder comentar um pouco, acho que é legal. Por que veio esses requisitos, como vocês perceberam eles? Essa parte foi bem interessante do projeto, porque quando a gente começou, a gente estava pensando só no TDF como sendo um sistema realmente bem isolado, assim, fora do RP e só trazendo dado de qualquer fonte e processando tudo aquilo, né? Mas aí quando a gente Uhum, começou a trabalhar com os clientes piloto na época, que a gente viu que o buraco era mais embaixo, vamos dizer assim, porque não tem milagre. Não adianta você ter um super banco de dados, não adianta você ter ótimas ferramentas de processamento dos dados e tal, se você tem, no final das contas, lixo como fonte. Lixo no sentido assim uhum, de coisas que são irreconciliáveis. E aí, nas discussões, esses clientes piloto começaram a trazer assim os problemas que eles já tinham tentado resolver desde o começo da implementação de SAP deles
e que mesmo com consultoria eles não tinham conseguido resolver. E eles falaram, olha, sem essas coisas, o TDF para a gente não faz sentido. Porque senão é Uhum. trash in, trash out, né? E isso Sim, marcou muita gente. A gente não estava esperando alguma coisa assim. Mas aí, conversando bastante com eles, a gente viu realmente a importância de se corrigir essas coisas dentro do RP. E note que eu falei corrigir, porque realmente, ou adicionar funcionalidades essenciais e não só consertar detalhes, porque são realmente coisas fundamentais, como, por exemplo, o SIAP, né? O SIAP era uma sim, coisa que a SAP já tinha meio que tentado fazer, mas acabou não indo para frente. E aí, quando vieram, quando o SIAP entrou nos relatórios dos SPEDs, a gente viu, não tem escapatória, a gente nunca vai conseguir gerar um SPED se a gente não fizer o SIAP direito. E aí a gente sim, investiu muito dinheiro para fazer o SIAP, e hoje está aí, né? O SIAP é uma super solução. Eu acho que verdade. todo mundo que foi envolvido no projeto SIAP pode ter bastante orgulho. Então, essas melhorias do RP, realmente, como você falou, elas são subvalorizadas, eu diria, mas realmente são essenciais para você ter uma base transacional correta que seja conciliável na hora de você gerar os relatórios, gerar as obrigações lá na camada do TDF, né? Então, Sim. realmente é Eu, super importante. é que é mais difícil, assim, né? Só fazendo um parênteses, que eu acho que é mais difícil você implementar essas melhorias num cliente que já tem um ECC cheio de desenvolvimento. É muito difícil ele acabar em back to standard, né? Porque É, ele já tem toda uma estrutura amarrada, enfim. Só que faz total sentido quando a gente fala de uma implementação de S4HANA, que é o que a gente está tendo, né, demanda nos últimos anos. Tá? uhum. Então, só fazendo assim, essa observação, assim, porque É, eu vejo o pessoal esquecendo dessas melhorias mesmo numa implementação, ou achando que isso é responsabilidade única e exclusiva de um consultor de MMSD. Isso ainda não, foge da tá questão tudo de ligado, tá entender os todo mundo processos. junto no mesmo barco. Exatamente. É, E foi uma oportunidade para me aprender, sabe, Bruno? Porque há tempos atrás, lá em 2013, eu era uma key user, né? Quando eu uhum. conheci, comecei a participar do SCN com algumas coisas mais singelas, que era o conhecimento que eu tinha, né? E foi trabalhando próximo e me inspirando em pessoas. Acho que é muito importante a gente ter pessoas que nos inspiram, né? Porque a gente só, eu quero chegar lá, eu quero ser que nem esse cara que fala super bem, aí eu ficava admirada com as suas apresentações. E eu, quando eu olhava, quando eu disse assim, ó, eu vou trabalhar com TDF, eu olhava os vídeos, acho, várias vezes para ver como você falava, como você se expressava. Porque realmente chamava atenção, você conseguia captar a atenção. Quando eu vi uma apresentação de NFE que você fez lá em São Leopoldo, eu fiquei assim, cara, acho que foi no Localization Summit, se não me engano. Eu É. falei assim, cara, esse cara consegue fazer todo mundo ficar sem piscar, né? Vendo o anúncio que você está falando da NFE entrada. Nunca vou esquecer. Olha como marca, gente. E assim como o Henrique Pinto, né, que é um baita de um profissional, conhecia muito o Rano, o Fernando da Rosa, eu disse assim, cara, eu quero pegar um pouquinho de cada um deles e agregar, né, na minha carreira, assim. E então, para chegar lá, eu não tinha base nenhuma. Obviamente, correr atrás para conhecer mais de processo SAP. E até hoje, assim, mesmo quando surge alguma coisa nova, de algum processo, por exemplo, agora eu estou aprendendo, sabe o quê, Bruno? PM. Porque a gente, pela primeira vez, eu já implementei SAP várias vezes, mas pela primeira vez a gente vai automatizar a suspensão e a reativação do bem integrado com o Hum, PM. hum. Só que para mim fazer, não adianta eu dizer pro cara lá, vai lá, faz EF aí, que só tem uma enhancement aqui. Não, eu tenho que ir lá, né? A gente faz isso. Fiz questão de sentar do lado dele, entender como é que funciona. Óbvio que ele vai saber muito mais do que eu, porque é a primeira vez que eu estou vendo. Mas eu me senti muito mais segura de apresentar uma solução e um desenvolvimento e que ele vai parar em pé, né? Sim, claro, Então, claro. você vê que mesmo tendo tanto tempo de carreira, sempre tem vários pontos para você adquirir conhecimento. E que nem tudo vai Sempre. vir pronto, né? Quando eu falei assim, será que vai dar certo? Porque a SAP não tem nenhuma BAD para fazer isso, né? A gente fica... Mas assim, no final de você de conversar com os colegas, ter algum conhecimento técnico faz a diferença, né? Acho que a questão de funcional saber divulgar é uma coisa que já está mais que batido no martelo.
e sempre, assim, buscar formas diferentes de dar soluções. Eu acho que também isso dá uma cara nova até para o seu entusiasmo de trabalhar, né? Exatamente. Esse é o ponto, é você ter essa curiosidade e essa motivação de ir aprender e entender as coisas para poder achar a melhor solução, né? Sem, por mais que você não conheça em determinado momento alguma coisa, você tem que ir atrás para conseguir entender, para poder propor o que é melhor, né? E ter confiança, ter assim essa, não é uma satisfação, mas você ter a segurança de que você está fazendo um bom trabalho também, né? Eu não me sinto É verdade. confortável em fazer uma proposta de solução de uma coisa que eu nem sei direito o que é e acho que é isso e vou e proponho alguma coisa. Eu acho isso muito raso, né? Ah, É, então, essa atitude de não ter medo e ter a motivação de ir buscar aprender, conversar com os colegas, procurar quem sabe, é, é essencial. E eu acho que também tem uma questão de mudança de mentalidade que, quando eu comecei, pelo menos na minha carreira, não existia muito essa cultura assim de compartilhar conhecimento, de é não tinha verdade. informação, tanta informação assim também na internet. Bom, quando eu comecei nem tinha internet. Mas Estou me todo preocupada. é que eu comecei muito novo com o computador, então ainda não tinha internet no Brasil. Mas assim, era muito difícil achar informação. E mesmo quando eu entrei na SAP em 2005, comparando com o que é agora, a cultura mudou muito. Antigamente não se compartilhava informação como se faz hoje. É, Então, assim, tem essa questão da mudança de mentalidade, a mudança geracional que está no trabalho também, que contribui para ficar mais fácil fazer tudo isso. Então, assim, não tem desculpa. Tem que ir atrás de informação e tem que aprender. é. Uma coisa que a comunidade, de uma certa forma, sente muita falta, assim, Bruno, e não deixam de falar é do tal Localization 4. Eu não era nascida quando ele existiu, né? Já que você falou que é muito tempo, mas marcou Isso muito foi uma legal essa geração e o história pessoal. também. Porque era É, justamente isso. A gente estava no suporte nessa época. Quem fazia o suporte de aham, MM era eu, o Eduardo Rubia. ah, Acho que o Álvaro Teixeira já tinha saído do suporte da parte de mensagem. E a gente via as mesmas perguntas vindo toda vez. Não fecha o balanço na Miro. Meu IVA, sei lá, o flag de não dedutível tem que estar ligado ou desligado. Sabe essas coisas assim? E a gente vê as mesmas perguntas vindo. E na época não tinha nem o Communities, nem SCN, não tinha nada. E aí eu falei com o Rubia, eu falei, Rubia, vamos dar um jeito de passar informação para o pessoal das coisas que a gente vê que está se repetindo, porque aí vai ter menos chamado para a gente, os consultores vão sofrer sim. menos também. A gente não conseguia na época melhorar a documentação, né? Porque a gente não tinha um processo tão bem estabelecido para localização. E aí eu e o Rubia criamos o Localization Forum. A gente comprou o domínio, eu subi lá um servidorzinho de fórum, e aí a gente colocou o Google AdSense para conseguir com as propagandas pagar o custo do servidor. E foi assim que começou o Olha só. localizationforum.com. E ficou muitos Que anos no legal. ar. Ficou bastante tempo no É ar. verdade. Aí até que entrou, aí começou o SCN, que depois foi Uhum. substituído pelo Communities, né? Aí quando o Isso. NFA e os outros grupos migraram para o Communities, aí a gente achou que era hora de tirar o Localization Forum do ar. Ah, Foi, entendi. foi É, triste o dia acabou que a que isso. gente desligou, mas foi. Imagino. Tava Hoje o ficando pessoal difícil de acabou de manter. certa. É, é que é difícil também para as pessoas quando elas têm que mudar de interface, né? Mas assim, o pessoal quando acostumou com esse CN acabou mudando para SAP Community, aí mudou as tags para inglês, o pessoal meio que se É. perdeu, Essa e aí transição da acabou SCN para o Communities foi muito conturbada mesmo, porque traumática, faltou muita coisa. infelizmente.
E aí é É. difícil fazer as pessoas voltarem, né? Porque basicamente hoje ele é um repositório de documentações da própria SAP, pelo menos em função do TDF e o ACR para o Brasil. É. Demorou E anos aí acabou que as para pessoas meio que se criaram restabelecer, os assim. grupos. É. É verdade. Enfim, Bruno, e aí em relação a outro tema que você falou, que assim, ainda está um pouco distante de nós aqui, né? Eu digo que dizer assim, ó, tipo, se você está no futuro, a gente está no passado, assim, mais ou menos assim, a linha de tempo, digamos. Não, o que eu quero dizer assim, por que eu digo dessa forma? É que a gente só consegue se preocupar com as coisas que a gente vê, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje não temos tantas empresas, a gente tem um caso de uma empresa Ultra, se não me engano, pode ter outros, tá? Mas o case foi apresentado lá nos eventos, vou corrigir minha frase, que implementou a S4HANA Cloud, Uhum. tá? E as pessoas não estão se preocupando muito com essa tendência. A SAP fala lá, vai ser, né, Cloud First, mas tipo, entra no ouvido e sai pelo outro, assim, porque isso não está afetando. Não, é assim que a gente age, assim, não está É. afetando, não está me incomodando ainda. Então eu não estou preocupada com isso. Imagina, já está super próximo, já tem empresa implementando a solução da SAP da NF Cloud e não sei, agora não lembro o nome da solução, porque é outro nome complicado. E-Document Compliance, agora não lembro o nome É. Eu oficial também da. não lembro o nome Eu não oficial. sei, eu não lembro. Mas Mas enfim, Se a Cláudia estiver online, ela vai botar aqui. Cláudia tiver aí já nos fala qual é, porque eu não lembro. Eu até anotei que dia para falar bonitinho na live, mas só olhando a live de novo. E mesmo assim as pessoas não estão indo atrás, mesmo tendo uma descontinuação da solução, né, on-premise. Enfim, então assim, você que está no futuro, pode dizer para a gente assim um pouco do que as pessoas deveriam se atentar, se preparar em relação ao que vem por aí, porque assim, ó, vindo a solução cloud, né? Porque assim, ó, eu não vou ter trabalho, né? Assim, É. olhando de fora, né? E olhando assim, de pé de frente, assim, cara, perdi meu trabalho, tá todo com SAP, o que eu vou fazer? Ó, a Claudia colocou A aqui o Cláudia nome, respondeu aqui. e-document, mesmo que mudou para document compliance. Obrigada, Valeu, Cláudia. obrigada. Olha, essa mudança para cloud, para a indústria como um todo, não só para a SAP, mas para a indústria de software, realmente está sendo assim bem maior do que o que todo mundo imaginava. Por quê? Porque são paradigmas de tecnologia diferentes, né, do que todo mundo está acostumado. Uhum. No começo todo mundo falava assim, é a mesma coisa que a sua infraestrutura, só que você dá para outra empresa rodar para você. Mas não é isso, é muito mais do que isso, né? Mas o fato é que é um caminho sem volta. Realmente, ainda mais com a pandemia, as coisas se aceleraram mais ainda na direção de cloud, porque as empresas agora estão mais descentralizadas do que nunca em termos de infraestrutura, né? Cada um trabalhando da sua própria casa, em lugares diferentes do mundo. Os times estão mais globais ainda do que eles eram. Então, cada vez menos faz sentido a empresa ter a própria infraestrutura de TI para rodar os sistemas que sejam. E, claro, com SAP não é diferente, né? Então, nos últimos 2 anos, a gente percebeu uma demanda para cloud assim, aumentando exponencialmente, e principalmente esse ano, ainda mais. Então, assim, não tem volta. Realmente, o futuro, o presente, aqui na Europa, pelo menos, já é cloud. A gente tem muitos clientes aqui já rodando em cloud, aqui na Europa como um todo, nos Estados Unidos também. Só que é uma transição, não é também do dia para a noite. Por quê? Porque as empresas, a maioria, fez investimentos gigantescos em equipamento, em data center, etc., infraestrutura própria, que tem um capex enorme que, sei lá, demora Uhum. 10 anos para se depreciar. Então, assim, elas não Sim. vão simplesmente jogar todo esse investimento fora e mudar para cloud só porque é o futuro, né? Não, é uma transição. Só que a gente tem que usar dessa oportunidade justamente para aprender e entender o que é cloud, o que muda e ter esse tempo para se adaptar também, porque é uma transição técnica, mas é uma transição também dos profissionais
que estão trabalhando com essa área. Falando agora especificamente da SAP, o que aconteceu, especialmente nos últimos 3 a 6 meses, é que a SAP aumentou ainda mais o investimento em desenvolvimento em cloud e ainda mais as nossas metas de trazer tudo que a gente tem para cloud. Então, todas as coisas que, vamos dizer assim, estavam faltando no cloud, né, no S/4HANA Cloud, para deixar ele mais completo e ter um escopo maior, integração maior, a gente dobrou o investimento e está todo mundo, a empresa inteira, trabalhando focada no cloud. Então, sim, realmente, on-premise já é legado. Vai, assim, tá em manutenção, a gente teve a manutenção estendida, né, até 2030, 2025 ou Eu não lembro. 2030, não lembro agora, mas foi estendida, né? Mas é isso, não vai ter mais nada e cada vez menos os produtos novos vão funcionar com cloud. E tudo que a gente faz é realmente sempre pensando em cloud first. Então, por exemplo, até o meu projeto atual, né, que é o Graph, primeiro, e pelo menos durante o primeiro ano, a gente vai funcionar só com cloud. Depois, quem sabe, a gente vai trazer isso para os produtos on-premise, mas a prioridade é cloud. Então, é isso. Pessoal, a minha dica para o pessoal vai ler, entender documentação, o que é o S/4HANA Cloud, quais são as ofertas, né? Quais são os tipos de licença, os paradigmas técnicos, né? E para já se adaptar para essa realidade. E o que está acontecendo nessa transição é que as empresas, o que a gente sugere é que as empresas adotem o S/4HANA Cloud primeiro nas suas subsidiárias, né? Então, por exemplo, tem alguma empresa nova do grupo ou alguma outra empresa que ainda está usando algum legado. Então, adota o cloud primeiro nela e faz a conciliação com on-premise e depois expande esse cloud para as outras empresas do grupo até que, no final das contas, todo o grupo vai estar usando cloud. Então, é mais ou menos essa estratégia que a gente tem adotado aí nos últimos 2 anos. Mas cada vez mais a gente está vendo novos clientes que já começam com cloud e nunca nem sabem o que é um SAP on-premise. Então, isso está Uau, acontecendo bastante aqui na Europa já e nos Estados Unidos, né? entendi. Nossa. É porque eu não tive essa experiência ainda de pegar um projeto de S/4HANA Cloud, então, né, assim, Ou fico assim, para os curiosa. consultores, o principal que Isso muda que eu ia para os perguntar. consultores é basicamente que o escopo é um pouco diferente, né? Sim, Mas o jeito de configurar o sistema também né? Então, a gente, por exemplo, não tem um S Pro, né? isso. Tem outros métodos para fazer a configuração do sistema e as configurações. Tem muita coisa que é pré-configurada, né? Que antigamente no RP não era. Até tinha, né? Os templates e tal, mas agora é realmente pré-configurado. E tudo em Fiori, né? Você falou do Fiori. Então tem A bastante localização que também, né, muda. ela tem uma. Acho que a localização ela acaba sendo fora, né? Tem que. Assim, né, que tem. A recomendação desse AP que se utiliza o Tech Service, se não me engano. É, exatamente. Então, a gente exatamente tem o Texas. Isso é um exemplo de como as coisas realmente estão indo para a nuvem, né? Então, a gente tem NFE no cloud, a gente tem o ACR para reporting, a gente tem o Tax as a Service para fazer cálculo de imposto. Então, realmente, cada componente que era muito ligado à configuração de cada cliente agora também está indo para o cloud e ficando mais global, vamos dizer assim, e mais pré-configurado também, né? Porque a ideia do cloud é justamente você ter uma adoção rápida, né? O seu projeto tem que ser muito curto, o projeto de implementação. A gente teve um cliente que fez implementação em 6 semanas, do RP inteiro, em Seis seis semanas. semanas. Então, Então, assim, é uma coisa que a gente não consegue ainda, né, como é que eu posso dizer, imaginar
É, porque a gente está muito acostumado ainda com a realidade de implementação de um ano ou mais tempo, né? Então, é. quando fala nessas questões de timeline muito curta, a gente fica, não é possível. Mas é que muda algumas coisas, Bruno, que também tem que mudar o mindset das empresas, né? Por exemplo, a gente tem muito costume, é uma coisa que é muito forte ainda a questão de desenvolvimento, né? Se tu vê assim, por exemplo, tem projetos que querem colocar como meta não ter gap, mas no final das contas sempre tem um erro, É. né? E sabe como é que é? Porque às vezes, porque assim, tem uma mudança. O que eu digo mudança de mindset, né? Eu digo da parte do consultor, de ver. Porque assim, o consultor às vezes se preocupa muito de fazer as coisas do jeito que ele fazia lá no SCC. Até conversei com Uhum. o Fábio Pagotti sobre isso, né? Ele vem lá com as soluções prontas, com a ZF pronta, porque projeto de acelerador ele acha que tem que ser rápido, né? Tipo assim, no sentido de trazer tudo pronto e vai lá. E às vezes está mal porque mudam algumas, né? O sistema não é igual, né? Ctrl-C, Ctrl-V. É, aquilo que eu falei mais cedo, E tem coisa que receita de bolo não vai ser suficiente. Você tem não que funciona entender o mais. que é novo e diferente, né? É. Exatamente. E também por parte das empresas também estarem abertas de ver uma forma de trabalhar que traga também mais benefício para elas, né? É. Então tem dos dois lados, acho que muda bastante assim a forma de pensar e ainda tem uma certa resistência. E eu acho que também tem um desafio do lado da SAP, porque o Brasil, né, é um pouco diferente no sentido das questões tributárias, né? Então eu acho que também acho que por isso que daqui a pouco a realidade das soluções na nuvem não é tão grande em função também do cenário que a gente tem, né? Porque É. para as empresas elas ficam um pouco preocupadas de como vão trabalhar, sendo que hoje, mesmo a implementação de S4HANA, um ambiente super atualizado, ainda a gente requer bastante desenvolvimento, né? É, sem dúvida. Então, Isso também é uma das coisas que eu admiro muito na SAP. Agora falando não só como funcionário SAP, mas também de fora, né? Olhando de fora. Quando a gente traz para cada novo produto que a gente cria, a gente sempre traz essa carga de conhecimento, né? Essa experiência mesmo, né? De cada projeto de implementação, de cada cliente, de cada país que a gente passou. Então, isso é uma coisa muito legal da SAP, que quando o S/4HANA Cloud começou, já desde o começo, todo mundo sabia quais eram os desafios de cada país, as diferenças de cada país, isso já então embutido no software, né? E eu sei que uhum, vários concorrentes, cada projeto de implementação em cada país é uma implementação totalmente customizada, né? Não tem muita sim, reutilização, não tem muito produto standard. Ou então é, você fica realmente amarrado com um parceiro daquele país para sempre e só funciona com o que aquele parceiro quer, né? Estou falando de nuvem mesmo. uhum, Então, isso é uma das grandes vantagens da SAP, que a gente traz essa carga, esse conhecimento já desde, sei lá, 20 anos, né, que o RP está aí. é, Tem, claro, algumas coisas que a gente teve que simplificar para poder fazer esse processo mais rápido, né? Mas aos poucos a gente está trazendo o escopo de volta para o cloud e aumentando, expandindo o cloud. E o que a gente investiu muito nesses últimos meses também foi na questão de extensibilidade, né? De como você poder customizar também o teu software cloud, que é uma coisa que não dava para fazer no começo, quando nas primeiras versões do cloud que a gente liberou, não dava para customizar nada. E agora dá. Então, a gente também investiu muito nessa questão de estender e customizar processos. uma coisa que a gente estava falando numa live com o Pagote mesmo, né, que a gente trouxe um viés mais técnico, é que ele deu a dica de que funcionais deveriam estudar mais integração, né? Uhum. E eu não sei se eu estou errada, assim, porque o que eu vejo muito até então, vou comprar, por exemplo, vou dar o exemplo do TDF, mas não entra no contexto do S4HANA Cloud, é só para fazer uma comparação. Eu tenho que comprar a solução e eu tinha que comprar um produto de uma outra empresa. Eu ficava vinculada àquele produto, daqui a pouco eu não quero mais. Enfim, né, a gente tem esse conceito, né, que a gente está mudando. Até com a Uhum. SAP hoje a gente tem como uma assinatura, né? Eu pago o que eu estou consumindo. E se eu não estou enganada, tá? Eu vejo uma tendência, uma oportunidade, na verdade, na S4HANA Cloud, daqui a pouco eu não preciso ter um produto. Né? Eu posso, daqui a pouco, criar alguma coisa, desenvolver para aquele cliente como solução.
Uhum. né? E flexibilizar um pouquinho mais a venda. Então, o que eu vejo assim, tipo assim, a SAP daqui a pouco ela vai entregar uma parte, né, que é o core, que daqui a pouco vai ser comum para todas as empresas, e a minha oportunidade não vai ser o boneco configurador, a pessoa, né, que fazia tudo. Ele vai ser, na verdade, desenvolver soluções para nicho de mercado, de negócios, não sei exatamente, depende do que você vai trabalhar, e oferecer como um pacote para aquele cliente, e de certa Uhum. forma flexibilizar que não está amarrado a uma licença, assim como a SAP também não está mais amarrando as soluções dela numa licença. É. Então, eu tenho percebido um pouquinho diferente, assim, em vez de a gente reclamar o que a SAP não está entregando, é qual a oportunidade de que eu poderia desenvolver para ser um parceiro da SAP em relação a alguma solução que seria interessante. É. Então, Seria acho que interessante você conversar sobre isso com o André Dantas, né, que era do TDF também. Hoje ele está trabalhando num projeto que chama Localization Toolkit, que é justamente um uhum, framework de processos e metodologia para os parceiros desenvolverem produtos para ou entregar um país inteiro, uma localização de um país inteiro, um país que a SAP não suporta, ou uhum, essas complementações das localizações usando a nossa metodologia e o nosso jeito de construir produtos, né? Então, é exatamente o que você falou, abrindo oportunidade para os parceiros poderem fazer produtos que são, né, muito mais lucrativos do que projeto a projeto ter que refazer tudo do zero, né? isso é verdade. Então, assim, em E vez de reclamar, né, do meio copo vazio, né, o meio copo vazio, ver o que está cheio no copo e o que você exato, uma pode oportunidade tornar nova. uma oportunidade. E agora, como no cloud as coisas são muito mais padronizadas, então você tem uma garantia muito maior de que não vai ter uma variação de cliente para cliente que quebra o seu produto, né? Então, uh, o investimento de das empresas criarem soluções complementares da SAP nesse framework vai ser bem mais rentável, bem mais vantajoso. Bruno, que horas são aí? Que eu tô até preocupada. Se deixar, eu Não, vou falando tranquilo. aqui até amanhã. Tá Meia-noite e tranquilo? Eu 17 queria fazer agora, mas mais tá uma tranquilo. pergunta. Que Manda horas? ver. Tá. Como é que ficou a solução do Loto Action? A gente Ah, estava conversando. Poxa, eu cheguei até a então. apresentar, porque quando a gente conversou, eu achei fantástico, né? E até eu conversei sobre tendências de localização. Entre as tendências de localização, eu falei da solução, né? Enfim, e no final ela acabou não saindo. Então, se puder conversar um pouco com a gente como é que está isso, Posso, quais são claro. os planos. Então, Law to Action, acho que muita gente não conhece porque a gente não estava focando tanto no Brasil. Mas era o produto que eu estava trabalhando antes, né? Antes desse projeto atual do Graph. E ele começou com a nossa necessidade interna da SAP de monitorar a legislação dos vários países que a gente atende, né? Então, assim como a gente tem localização Brasil, a gente tem localização de acho que mais de 100 países. Não lembro agora quantos países são. Então, a Uhum, gente tem um time enorme de gerentes de produto, igual ao que a gente tem no Brasil, monitorando legislação e tendo que reagir, né, a essas mudanças legais. Então, o Law to Action é um produto que a gente começou a criar para a gente mesmo, que monitora os sites dos governos, as autoridades legisladoras do mundo todo, e com machine learning sugere quais são as alterações legais que são relevantes para o negócio, né? Então, no nosso caso, a gente estava sugerindo as legislações que afetavam os produtos da SAP, mas aí logo a gente percebeu que tinha um potencial enorme para ser um produto standard da SAP para todos os clientes, porque sim. as empresas têm que monitorar a legislação de tudo, não só das coisas que afetam os sistemas, né? Então, sei lá, uma empresa que faz alimentos tem que monitorar as alterações de regulamentação das substâncias que os alimentos podem ter. A indústria química tem muita regulação, a indústria farmacêutica, financeira, né? Nem se fala. E a gente então construiu esse produto, ele chegou a entrar em beta, a gente fez um beta Uhum, com alguns clientes aqui na Europa. É,
mas aí, infelizmente, por problemas, vamos dizer assim, políticos e de alocação de recurso também, a gente não conseguiu sair da fase beta. Aí, infelizmente, o projeto foi congelado, né? Tá, E entendi. aí a gente fez mais uma tentativa de lançar o produto como uma startup dentro da SAP. E a gente passou por todo o processo tal de preparar para lançar como uma startup. Mas aí na última fase também, infelizmente, não deu certo. Então o produto realmente ficou congelado. Tô vendo se eu consigo autorização da SAP para lançar esse produto por conta própria, inspirado até por Olha, vocês aí, porque eu vi vocês sendo aí empreendedores, né? Você, Eduardo, com a Se Inspire uh, fiquei inspirado também em ser empreendedor. Então, estou tá tentando certo. aqui com a burocracia da SAP para, quem sabe, lançar o produto por conta própria, né? Mas vamos ver. Ainda está, vamos dizer assim, que pela SAP com certeza não vai sair. Bom, não posso dizer com certeza, mas provavelmente não vai sair. Provavelmente não. Ah, Entendi. mas talvez, quem sabe, ano que vem eu tenha novidades aí sobre isso. Mas Tá, realmente legal. é um produto que tem muito potencial, né? Porque a legislação Sim, está só aumentando cada vez mais, né? Mais novidades, sempre governos criando cada vez mais legislação. E é muito difícil para as empresas se acompanhar, né? Esses é boletins verdade. por e-mail, que são gratuitos, às vezes mais atrapalham do que ajudam. E as empresas de consultoria tributária também cobram muito caro, né? Para fazer acompanhamento de legislação. Então, acho que E tem eles não bastante espaço simplificam, aí. né, Bruno? Porque assim, se eu contrato uma empresa de consultoria tributária, o que eu mais quero que ela faça é transformar, é traduzir aquele linguajar que é difícil para uma linguagem que eu entenda. Aí o cara vai lá e Exatamente. me faz um diagnóstico que eu disse assim, meu Deus, não estou entendendo nada, que às vezes é mais É. fácil, né? A mesma Você coisa lê você a levar o própria carro no legislação de mecânico e o mecânico te dá a peça, te dá o manual de instrução e fala, faz aí, né? exatamente. Então tem muitas oportunidades, né, Bruno? E bacana Tem. assim que, né, enfim, que tenha tido, né, esse protótipo, essa ideia, enfim, foi bem legal e tomara que você consiga seguir adiante, com certeza vai ser um sucesso, porque é uma necessidade que a gente tem, assim como tantas necessidades que existem no mercado e que ainda não existe solução, né? Então, é um É. desafio também, claro que para o SAP, assim, que eu tenho percebido quando se criou. Eu não sei desde quando que existe essa divisão do Globalization Service Global, que hoje, de certa forma, ele tenta padronizar todas as soluções de localização. Né? Então, claro que alguns países, como o Brasil, por exemplo, tem que ter aquele viés um pouquinho mais particular, mas de certa forma eles estão tentando manter uma base de produtos, de soluções únicas, né? Então, uma É. solução, por exemplo, da CR tem para ser uma solução única e baseada em cada país tem a sua própria licença. É. Então, são oportunidades de empresas que até então se tomavam muito tempo fazendo uma atividade que daqui a pouco não agregava valor, que foi substituída para fazer outras coisas que não tem solução no mercado e que você pode ser único, né? Então, Exatamente. É. Vamos ver. bem animador, assim. Acho que tem um grande mercado. É. Eu tenho certeza que no Brasil vai bombar. Vamos ver. Com certeza que o pessoal sofre bastante com isso. É. E realmente os e-mails que a gente recebe mais atrapalham, porque você, no final das contas, eu pelo menos tenho um tique nervoso, eu vejo muito e-mail para ler. Vou lá e apago, porque não tem como acompanhar, e porque muito das coisas que você recebe não é do seu nicho de mercado. Então, na verdade, você acaba tomando mais tempo, né? É. Um colega perguntou uma coisa aqui, ó, vamos ver. O desejo da SAP é deixar de atender a localização brasileira e deixar isso para os parceiros? Não. Não é, e acho que o que tem às vezes é uma tendência assim de se a gente às vezes tem algumas coisas, agora falando pela localização como um todo, não só específica do Brasil, mas tem muitos requerimentos que a gente quer atender, que a gente gostaria de entregar para os clientes, mas que às vezes não Uhum. tem demanda suficiente, tem, sei lá, 10
sei lá, 10% da base de clientes precisa daquele requerimento. Normalmente a gente Sim. engaja um parceiro para desenvolver isso, porque o investimento para a gente não vale a pena. Mas como via de regra, o desejo da SAP é atender a localização, não só brasileira, como a de todos esses outros 100 países que eu mencionei. O que eu acho que o pessoal faz uma confusão, Bruno, e é uma preocupação, é em função do Texas as a Service, sabe? Uhum. Então, acho que por isso que daqui a pouco o pessoal tem essa percepção que a SAP vai dar, agora o parceiro que se vira, eu não quero. Apesar que, olha, não seria, tipo, é tão complicado trabalhar, mas os elementos necessários para a localização base, pelo menos a SAP vai estar atendendo, que entenda que alguns cenários particulares ela vai estar deixando para o parceiro estender, né, uma O extensão que da não dá para solução, dependendo. esquecer é que a SAP é uma empresa de software. A gente faz software empresarial e eu sei que é uma linha não tão clara assim, mas o conteúdo fiscal não é a nossa especialidade, né? A gente não tem consultores tributários, Sim, e nem é nosso objetivo ter consultores tributários configurando o sistema, né, para os clientes. Ainda mais nessa questão de cálculo de impostos, que tem milhares de exceções no Brasil, por exemplo. Então, nada melhor do que deixar as coisas específicas para quem é especialista, né? Então, no caso de cálculo de imposto, sim, uma empresa que seja especializada em perfeito. cálculo de imposto. E aí a gente provê a infraestrutura técnica de software, de integração, para garantir que esse conteúdo dos parceiros seja acessível e, claro, sempre dando opção, né? Então, o nosso desejo é que não só um parceiro possa prover soluções, mas que seja realmente um ecossistema onde haja competição, né? E haja a busca do melhor interesse dos nossos clientes. Boa. E tem oportunidade aí, né? Porque É, o que não falta exatamente. é o governo inventando, né, Eles são tributações prolíficos. diferenciadas. E ó, não é só o governo Exatamente. brasileiro, não, viu? Aqui na Europa também. Tudo bem que imposto aqui é um pouco mais simples, né? Que nem aqui na Alemanha, que só tem duas alíquotas. Três, se a gente contar a isenção, né? Então é 19, 16, Assim, 19, 6 e zero. Mas nossa. em outras áreas, as legislações aqui são bem complicadas também. Então não é privilégio único do Brasil, não. Assim, imagina. Tá certo. Bruno, se deixar, a gente vai ficar aqui a noite toda, porque é É, muito gostoso conversar com você, o papo é muito bom, né? E falar, assim, de contextos, assim, de tecnologia, de tudo que a gente conversou aqui é bárbaro. Eu te admiro muito, falando de novo, né? Então, você foi uma das pessoas que me inspiraram muito, assim. O Eduardo deu aquela cutucada, o Chagas, eu estava, na verdade, estudando inglês nos Estados Unidos, acho que quando eu resolvi ser consultor, uma das coisas que eu precisava melhorar era o inglês. E ele foi lá e falou assim: olha essa apresentação do Bruno. Isso aqui, você tem que trabalhar com isso. Eu nunca vou esquecer, sabe? E foi ali que eu acabei admirando o seu trabalho. Olha que bacana, né? Ele me que influenciou bom. inicialmente, depois você e outros profissionais. E é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com você hoje. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite, de estar aqui Imagina. compartilhando. Foi excelente, foi demais mesmo, né? Sempre aprendo muito com vocês e admiro o trabalho, acompanho, né, a trajetória. Às vezes a gente acaba perdendo um pouco de conexão, porque agora você trabalha com outra solução que não está diretamente hoje ligada, né? Mas eu vi a apresentação da solução no último TechEd que eu participei, então Uhum. estou sabendo um pouco e acompanhar essas novidades aí, então, né? Mantenha Sempre que tiver contato alguma aí para a gente coisa, saber eu o que está mantenho vocês rolando. atualizados. E Isso é bem bacana mesmo. eu fico muito feliz de saber que essas ajudas e essas conversas que a gente sempre estimulou, não só eu, mas as pessoas que sempre trabalharam ao meu redor também, que teve um impacto positivo na vida de tanta gente, né? Tantos consultores. Como eu falei, é um comportamento que eu acho que a gente acaba passando para frente, esse comportamento de ajudar, estar sempre disposto a passar informação e realmente criar esse ambiente de comunidade. Isso dá uma satisfação profissional muito grande para mim. Ah, E é o que eu sempre legal. falo, é mérito, assim, tudo que a gente faz, pelo menos na SAP, assim, eu vejo que é muito mérito sempre do time, sabe? Quase nada é possível ser feito sozinho.
Sim. Então, isso é uma coisa muito legal desse EP também, que realmente as pessoas trabalham em time. Então, por exemplo, foi só porque pessoas como as que eu mencionei, que você já entrevistou também, né? A Cláudia, o Renan, o Bellini, o Moura, e tantas outras pessoas que eu não estou mencionando aqui, mas Sim. são por elas que eu tive tanta oportunidade também, né, na minha carreira. E me dá uma satisfação enorme saber que tem ajudado tantas pessoas aí também, as informações. Então, eu que agradeço por dar esse feedback e dar essa oportunidade aqui também de compartilhar um pouquinho mais de informação. Sempre pode contar comigo. Tá certo, muito, muito obrigada mesmo. Vou deixar você descansar, cuidar da família, que amanhã provavelmente já trabalha cedo, não é verdade? Bom, Obrigada as aí pelo crianças seu estão de tempo férias já mesmo. por causa do corona, amanhã já não tem mais aula. Hoje já não teve mais aula, mas eu ainda trabalho até Ah, então sexta. tá certo, então. Se a gente não vai se falar mais, um ótimo Natal e um ano novo sensacional, cheio de novidades e muitas conquistas aí no seu caminho, tá bom? Obrigado para vocês também. Para todos que estão assistindo Tá aí, bom, obrigado também. Saudades do Brasil. tá Quem bom. sabe, quando eu conseguir voltar para o Brasil, quem sabe eu dou um toque e a gente tenta se encontrar e marcar alguma Ai, coisa. seria muito bacana mesmo. Senão a gente vai ter que ir para a Alemanha quando liberarem. Pode vir também. Cerveja não vai faltar aqui. Obrigada, hein? Tchau, tchau. Imagina, tchau, tchau.